A nossa paraxá dessa semana, Parshat, a porção de Tetzaveh, traz no seu início o preceito divino de confeccionar a menorá, o candelabro sagrado que era aceso no templo, no Beit HaMikdash, primeiro no Mishkan, no tabernáculo, depois no Beit HaMikdash, o candelabro de 7 braços, que deveria ser aceso com azeite de oliva puro, um azeite de oliva muito puro, muito refinado. Se diz a primeira gota de azeite que era extraída das oliveiras, das azeitonas, apenas ela era utilizada para acender a menorá diariamente no templo. Isso que nos diz o início da paraxá, que tomem shemen zait zach katit lamaor, um azeite de oliva, um azeite totalmente puro, refinado, katit, que foi espremido, retirado, extraído da oliva, da azeitona, que ele seja utilizado para iluminar, para fazer brilhar. Entre os vários significados da menorá, entre os simbolismos, o que ela representa, nós encontramos aqui um midrash que dá uma explicação muito importante em relação ao papel e características do povo de Israel, do povo judeu. Não é à toa que a menorá se tornou um símbolo judaico em todas as épocas até os dias de hoje. Então, diz o Midrash, comenta o Midrash sobre essa mitzvah de trazer o azeite de oliva puro refinado para o acendimento da menorá. Mas ele diz, vamos prestar atenção como é produzido o óleo, como é extraído o azeite da oliva, da azeitona. Então, o fruto inicialmente ele está na árvore, mas ele precisa ser colhido, às vezes arrancado do pé, e depois que ele é tirado, rebaixado do pé, então ele é pisoteado, ele é amassado, ele é triturado. É triturado, dessa forma se produz, como se extrai o óleo, o azeite que vai iluminar, como ele é extraído da oliva, da azeitona, somente quando a oliva é espremida, é amassada, é triturada, etc. E somente depois disso, depois que foi amassado, triturado, etc., somente então produz o óleo, o azeite, é extraído o azeite, e desse azeite vai poder se iluminar, fazer brilhar. Difícil até de dizer, mas qual a analogia aqui? Kach Israel, o mesmo nós vemos que acontece com o povo de Israel. O povo de Israel ilumina, brilha, faz brilhar a luz divina sobre o mundo, mas muitas vezes quando ele produz, quando esse brilho, quando ilumina, o que o abastece, como se produz esse combustível para essa iluminação espiritual, muitas vezes, assim como a oliva, depois que ela foi pressionada, foi prensada, foi amassada, foi triturada, o mesmo acontece na história do povo de Israel. Eles são arrancados do pé, como o povo de Israel que foi exilado da Terra Santa, e passou tantos séculos distante da terra sagrada, e são levados como de um lugar para outro lugar, e são muitas vezes pisoteados, são humilhados, são massacrados, amassados, passaram por prisões, por torturas, e foram prensados e pressionados e ameaçados, ou passam por pressões e opressões. Muitas vezes isso acontece em decorrência de nossas falhas, transgressões, ou por isso fomos banidos da nossa terra, fomos exilados, etc. Mas no final das contas o povo de Israel, às vezes, justamente no sufoco e pelo sufoco, acaba fazendo tchuvá, retornando a Deus, e Deus atende os seus pedidos. E mesmo nessas circunstâncias desfavoráveis, e às vezes mesmo passando por opressões e perseguições, lá o povo de Israel, nessa situação, o povo de Israel ilumina e brilha. Como nós vemos na própria Idade Média, no meio de cruzadas, depois Inquisição, quando o mundo todo estava onde estava,
vultos gigantescos e obras de uma sabedoria imensa floresceram no povo de Israel. Ou seja, justamente às vezes quando eram pressionados, por assim dizer, amassados, prensados, etc., produziam o azeite que fazia iluminar e brilhar. Mais do que isso, ele continua o Midrash com a analogia, a comparação com o óleo, com o azeite. Veod, shekol amashkim mitarvim beze bazé, todos os líquidos se misturam entre si. Se você colocar água e suco de laranja, ou vinho, etc., no final tudo acaba se misturando. Existe uma exceção, que é o óleo, o azeite. Se você mistura óleo com água, parece que se mistura, mas no final você vai ver que o azeite vai ficar pairando por cima, distinto e separado da água. Kach Israel, mesma coisa também. O Yehudi, o povo de Israel, não dá certo a mistura. Acaba, né? Você pensa que, olha, vai se adaptar, vai se assimilar, e globalização, e vai se misturar e se mesclar no fim de uma forma ou de outra. Isso acaba não dando certo, acaba não funcionando. Por natureza, assim como o azeite e o óleo não se mistura com os outros líquidos, acaba não dando certo essa mescla, mistura de Israel com idólatras, isso não dá happy end, não funciona. Enfim, isso no máximo a longo prazo se percebe que não combina, que não dá certo. E assim prossegue o Midrash, nos diz que isso acontece com Bnei Israel, que no final, assim como o óleo acaba pairando em cima, quando o povo de Israel está cumprindo a vontade divina, se percebe o quanto estão acima de todos os idólatras e toda a filosofia idólatra, etc. Como diz o versículo bíblico, se você seguir os passos da Torá, as instruções divinas, você vai estar, você vai se sentir, você vai estar acima de todos os idólatras e etc. Então aqui são apenas algumas ideias e conceitos que nós vemos do Midrash sobre os simbolismos que nos transmite a menorá no seu acendimento, a matéria-prima que era utilizada, o que representa e significa e simboliza esse azeite de oliva puro com o qual é comparado o próprio povo de Israel. E assim como esse azeite produz a luz incessante, a luz perpétua da menorá, assim também o povo de Israel tem essa missão sagrada de iluminar o mundo. Isso acontece através dessas características que estão insinuadas no azeite de olivas e que se comparam e se aplicam também ao povo de Israel.